Gente, o legal dessa combinação do Visual Basic com Excel, eu coloquei um código aqui para explicar rapidamente como é que funciona. Vamos supor que a gente tenha um arquivo. Coloquei aqui uns nomes, né? Os nomes fictícios aqui, nome e ganhos, tá? Eu coloquei aqui em inglês porque, gerando em português, ele dá problema com acento Visual Basic, mas tem como configurar isso aí, tá? Com a questão da codificação, não é tão difícil. Mas a minha ideia é mais fazer um vídeo rápido para mostrar uma opção interessante que é, imagina que vocês têm uma informação, um conjunto de informações aí numa planilha e eu quero exportar essas informações para um arquivo texto, por exemplo, né? Então a gente pode fazer um código possível para isso aí seria esse aqui, ó. Então eu criei uma rotina chamada abre e fecha, declarei uma matriz dados como string, uma matriz de dimensão aleatória, né? No caso aqui a minha matriz ela vai ter quatro colunas, né? Quatro linhas e duas colunas, né? E o IJ para fazer a varredura na linha e na coluna da matriz. E aqui eu coloquei comando para abrir o meu arquivo. Esse meu arquivo ele não existe, quer dizer, ele existe porque eu estava testando ele antes. Deixa eu tirar o meu arquivo data.txt aqui. Então eu vou abrir um arquivo vazio, que a princípio não existe, ele vai criar, e eu vou atribuir como identificador 1. Lembrando que eu tenho que redimensionar, quando eu crio uma matriz aleatória no Visual Basic, eu tenho que redimensionar para o tamanho que eu quero. No caso, eu quero uma matriz de quatro linhas e duas colunas. Se eu não fizer isso aqui no meu laço fora, ele vai dizer que chegou no fim, né, da matriz né, ou algum erro ele vai dar. Ou posso definir na declaração também o tamanho dela. E aí eu vou fazer um laço varrendo da linha 1 até a linha 4, da coluna 1 até a coluna 2. Essa minha variável matriz dados IJ vai receber então os valores dentro das células na linha I, coluna J, é o que ele vai fazer. Vai armazenar os valores aqui das minhas células numa matriz. Para eu escrever certinho aqui, como está no Excel, mais ou menos como está aqui, né? Então o que, que eu vou fazer? Como eu quero colocar na mesma linha, né? Exatamente organizado como está aqui, ó, eu coloquei uma opção que é um if, ó, se a minha coluna for a coluna 1, quer dizer que eu quero escrever mais um dado ao lado dela, na coluna 2. Então eu vou escrever a minha variável no meu arquivo 1 aqui, né, o print no arquivo 1, a minha variável dados linha I coluna J, vou botar um ponto e vírgula para dizer que eu quero escrever na mesma linha e vou botar um espaço aqui, ó, certo? E depois coloco um outro ponto e vírgula, daí ele vai dizer que ele quer escrever nessa linha. Se não for igual a 1 a minha coluna, ou seja, a minha coluna só vai poder ser 2 se ela não for 1, então eu vou dar um enter, ou seja, eu mando escrever a variável e não coloco ponto e vírgula para que ele passe para a próxima linha, certo? E depois eu fecho o arquivo. Então vamos rodar aqui, ó. Vejam que ele, vou dar um F5, ele então criou o arquivo data.txt e escreveu, ó, corretamente aqui, ó, separado por espaço. Claro que ele não ficou direitinho como está no Excel, eu tenho que colocar o número de espaços correto para cada nome aí. Mas vejam que ele até colocou, isso depois poderia ser configurado, né? Poderia ter colocado um outro if para ele não colocar um espaço entre os ganhos aqui e a unidade de medida, que é o real, né? Mas ele escreveu mais ou menos no mesmo formato que está com matriz aqui. Se bem que aqui já tinha espaço, né? Era string, então não é o caso. Então ele escreveu na forma de matriz exatamente como estava nas informações aí da planilha do Excel. Então o legal dessa questão de manipulação de arquivos é que eu posso ler arquivos, colocar no Excel ou eventualmente ter dados na planilha e exportar isso para um arquivo TXT, ou arquivo DAT, ou criar um arquivo CSV usando a possibilidade então de programação em Visual Basic, certo?